Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Já fizemos a nossa meditação do dia e hoje nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de História. E olha só, tá muito divertido, tá muito legal. Vamos lá? Olha só, meus amores, hoje nós vamos começar com esse assunto. Organização familiar. E você, quando lê este título, você lembra de quê? Muito bem, da família, na verdade. E eu tenho uma foto, uma imagem para mostrar para vocês, tá bom? Olha só, na verdade essa imagem ela está no nosso livro, tá bom? No livro integrado do primeiro bimestre, página 70. E nós vamos iniciar com o subtítulo que é Famílias na China. E hoje se discute muito essa situação que estamos vivendo hoje, né? Na verdade, o vírus que vivemos, que estamos convivendo, ele é de origem da China. Então, hoje a gente vai falar, na verdade, agora sobre família. Mas hoje a família em destaque é a família chinesa. E olha só, tem um texto que nós vamos ler, tá bom? Diz assim: Esta é Sheng Li. Ela tem 7 anos e vive com seus pais em Pequim, na China. E aqui tem uma fala que nós vamos ler agora, tá certo? Diz assim: Meu nome é Xing Li. Minha família é bem pequena. Somos apenas eu, meu pai e minha mãe. Muitos dos meus colegas na escola também têm famílias pequenas. O governo do nosso país orientava as casais a não ter mais de um filho, pois acreditavam que não haveria espaço nem comida suficiente para tanta gente. Olha só, meus amores, essas curiosidades que nós vamos aprender hoje, tá certo? A China, na verdade, é um país muito populoso. Mas antes da gente falar da China, da sua parte geográfica, da população, vamos olhar para essa imagem aí. Nossa, quantas coisas em comum a gente começa a observar, na verdade? Ela é uma criança de 7 anos, vocês na minha turma têm mais ou menos essa faixa etária de 7 a 8 anos, algumas crianças com mais. Mas aqui ela está com seu pai e sua mãe. E se a gente for observar, é uma família o quê? Uma família pequena, não é verdade? Geralmente nós encontramos famílias com números maiores de filhos. E lembrem da aula anterior que nós falamos sobre as famílias do passado e que antigamente, as famílias tinham muitos filhos, não é verdade? Mães tinham 5, 7 filhos. E hoje, na verdade, esse número tem reduzido. Agora nós vamos falar sobre o país, sobre a China, tá certo? Olha só, aqui temos um mapa da China. E olha só, esse país, ele parece ser um país bem grande. E muitos locais nele, né? Muitos estados, assim como no nosso país também. Agora observe essa imagem aqui. Na verdade, isso é uma imagem como se fosse o globo terrestre e aqui nós temos alguns continentes. Nós temos o continente da América do Norte, América do Sul, da África, Europa, Ásia, Oceania, Antártica. Deixa eu te marcar também a América do Sul aqui, tá bom? E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. O que é continente, professora? Continente, na verdade, é uma massa terrestre, ou seja, é terra, que ela fica rodeada do quê? Do oceano. E é uma água que salgada, né? Então essas massas aqui, ó, são pedaços de terra, tá certo? Onde já tá marcando, ó, que são chamados de continente. E nesses continentes possui alguns, na verdade, existem alguns países. E olha só, a China está localizada nesse continente aqui. Que legal, mais ou menos aqui, ó. É na Ásia Oriental. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A Ásia Oriental é como se fosse uma sub-região dessa Ásia, ou seja, desse continente.
Agora, o que é mais interessante é que esse país ele tem um número mais populoso de habitantes. É por isso que naquele texto que nós acabamos de ler sobre a Tingli, ela fala, na verdade, de uma realidade do país. Lá não podem ter muitos filhos, porque a população já ultrapassou como se fosse uma quantidade máxima. Então, a relação à alimentação já é um pouco escasso. Então, eles tiveram esse controle, né, para que realmente tivesse uma questão de saúde, educação, em relação a também uma qualidade de serviço, né, para que realmente o que ela falou não se torne uma realidade, uma questão de fome mesmo, né? Então, nós aprendemos agora onde fica a China, em que continente ela está localizada. Agora a gente vai aprender mais algumas coisas, tá certo? Olha só, agora vamos falar do nosso país. Como é o nome do nosso país? Brasil. Vamos falar dele agora, lá na página 72, e diz assim: quais são as características das famílias daqui do Brasil? Em relação à China, as pessoas têm um controle de natalidade, ou seja, um controle de pessoas que podem nascer. Então, lá uma família pode ter apenas o quê? Um filho, não é verdade? Só que aqui no Brasil não funciona dessa forma. Aqui no Brasil nós temos famílias com 3, 2, 1 filho e famílias também sem. E olha só, meus amores, características. São pequenas, grandes, com filhos e sem filhos, com animais de estimação. O importante de tudo isso é que entre os membros da família haja sempre o quê? Acolhimento, amor, cooperação e respeito. A palavra cooperação significa ajuda, que as pessoas se ajudem umas às outras. E olha só, a tia separou essas duas imagens para vocês. Na verdade, essas imagens já se encontram no nosso livro, na página 72. E aqui nós temos uma foto de uma família assim bem antiga, né? Que eles bateram essa foto, eles moravam em Santa Catarina, bem aqui, olha, tá descrito, Santa Catarina, é aqui no Brasil. E se vocês forem comparar essa foto com a segunda, vocês percebem que a família antigamente tinha o quê? Muitos filhos, né? E atualmente as famílias têm tido 1, 2, 3. É bem difícil a gente encontrar uma família com 5 filhos, mas ainda tem. Mas também existe uma questão de também controle familiar, né? Hoje as mães saem para trabalhar. Antigamente as mães ficavam com os filhos, né? Hoje trabalha o papai e a mamãe. Então, na verdade, antigamente tinha muito mais estrutura, né, para ter filhos, né? Hoje a sociedade ela tá avançando muito rápido, né? Nós temos aí a tecnologia, então tudo tá mais caro, então precisa ter uma organização familiar mesmo, tá certo? Olha só, meus amores, convivência em família, lá na página 75. Vou ler esse texto para vocês que diz assim: na família da Laura, o pai gosta de programas de TV que falam sobre a vida dos animais. Um dia, reunidos na sala, Laura, o pai, a mãe e o irmãozinho assistiram um programa que mostrava como o macho e a fêmea de uma família de leões caçam e trazem alimento para os filhotes. Laura disse à mãe que a família dos leões era parecida com a sua, pois o pai e a mãe trabalhavam para comprar a comida e outras coisas que precisam. Laura continuou a falar e perguntou: olha aqui o sinal? Esse sinal aqui é o travessão. E toda vez que ele aparecer, significa que tem uma fala, né? O personagem está falando. E ela disse assim: mas com quem ficam os leãozinhos? Olha o sinal aqui de interrogação, uma pergunta: com quem ficam os leãozinhos se o papai e a mamãe caçam? Ou seja, o leão e a leoa caçam. O pai respondeu que os filhotes ficam acompanhados de outros leões maiores, pois eles vivem em bandos. Muito bem. Aí, olha só. Assim, é uma exclamação, um sentimento, né? Que ela está expressando como se ela tivesse entendido. Como eu e o Mano, que somos cuidados pelas tias da escolinha enquanto vocês
trabalham. Olha só, esse texto se refere também que nós temos uma convivência familiar não somente dentro de casa, mas a gente também tem uma convivência familiar na escola, na casa do vovô e da vovó. Essa convivência familiar tem a ver também com relacionamento. Vocês têm relacionamentos também dentro da escola, né? Com professores, com diretores, com as coordenadoras, com os auxiliares de limpeza. Então, nós criamos um laço também dentro da escola. Também existe uma convivência familiar lá, não é verdade? E tenho certeza que esse ambiente que vocês estudam hoje, que é a Escola Adventista de Coraci, com certeza é um ambiente seguro, onde todos se amam e todos se ajudam. Então, é bem parecida com a nossa casa mesmo, não é verdade? Vamos para o próximo? Cooperação na família. Antes de eu te mostrar umas imagens para vocês, eu quero primeiro fazer uma pergunta. Quem gosta de ajudar o papai e a mamãe em casa? Levanta a mão. Quando eu era pequena, eu gostava de ajudar a mamãe, o papai, eu gostava muito de lavar louça, varrer a casa quando eu era pequena. Existem coisas dentro de casa que uma criança não pode fazer ainda, como mexer no fogão por causa do fogo, é perigoso. Ir a pia sozinho lavar a louça, por causa que existem louças que são de vidro, quebra, pode se machucar. Mas existem outras atividades dentro da nossa casa que os filhos podem ajudar. Vocês sabiam disso? Como arrumar a cama, dobrar a roupa, ajudar a jogar o lixo. Então, são tarefas que as crianças, os filhos podem estar ajudando o papai e a mamãe para que o papai e a mamãe não fiquem também muito cansados, não é verdade? E a gente cresce com o hábito de ser o quê? Organizado, responsável. Isso é importante para o nosso desenvolvimento como pessoa, tá certo? E olha só essas imagens aqui, tem uma criança que ela tá levando a sua roupa suja para a máquina de lavar, uma tá ajudando a regar a planta, o papai tá lavando a louça, a mamãe tá tirando a louça, a roupa do varal e passando. Como é cansativo só uma pessoa fazer todas as atividades dentro de casa, não é verdade? Então a palavra cooperação significa ajuda, é você se colocar no lugar do outro e ver que a pessoa também precisa de ajuda. Você não quer ver o papai e a mamãe cansados, não é verdade? Então você pode fazer a sua parte, tá certo? Agora nós chegamos num momento muito importante. É a atividade do livro integrado do primeiro bimestre na disciplina de História. Então a tia vai esperar você pegar o livro e agora a gente vai fazer as atividades para a gente fixar tudo que a gente aprendeu hoje, tá certo? E eu sei que vocês estão gostando. Vamos lá?